Transtorno de ansiedade generalizada, o mais próximo que eu consigo chegar pra gente conseguir compreender é como se fosse assim, a energia do seu corpo de fato sem ser dissipada. Como se você conseguisse acumular uma tensão do qual não há descarga dessa tensão. E aí você fica presa sem conseguir relaxar. Na verdade parece simplista demais pensar assim, né? Mas é uma analogia pra gente começar a compreender o que significa o diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizada. Porque a ansiedade generalizada, ela parte de um lugar de uma preocupação excessiva sem uma causa aparente. Acordei de manhã, me organizei, fui para a faculdade. Chego na faculdade e começo a me sentir extremamente preocupada se deixei as coisas organizadas. Quando eu vou dormir, eu não consigo relaxar porque meu corpo não descansa, porque eu começo a pensar em todas as contas, ou todas as situações ruins, ou se minha família está numa situação difícil, ou se amanhã eu for atropelada. É como se, de algum modo, você entrasse em um estado de alerta do qual o seu corpo, ou o seu nível de entendimento sobre si mesmo não desse conta de dar um nome. Então você vive em uma tensão sem uma descarga, sem conseguir dissipar essa tensão. Até geralmente chegar a um momento, porque a gente tende a perceber que a gente vai ignorando, né, os sinais. Então, primeiro a gente começa sem dormir direito, depois um estresse absurdo, depois uma raiva, mas aí você vai ignorando, você vai falando, é a TPM, é os astros, é o meu trabalho, é o meu chefe, é o meu marido, todo mundo menos a gente entender o que é que tá acontecendo. Então a gente vai ignorando os sinais, porque a gente se recusa a ver, até que um dia, sem menor causa aparente, a gente colapsa. Então pode ser por uma situação como tem um encontro com o meu chefe, e aí eu começo a passar muito mal, e aí eu começo a chorar compulsivamente, e aí eu começo o meu corpo começa o meu coração bater muito forte, eu vou desmaiar, eu sinto que eu vou morrer. Pode ser por uma outra situação, tenho que arrumar um emprego novo, ou sair desse lugar que eu tô, e aí eu começo a me sentir angustiado, enfim, de algum modo isso tá ali. O que é essa tensão? É exatamente o juntar demais esse modo que você foi cultivando durante muito tempo de não enfrentamento. Então, quando a gente não enfrenta uma coisa, a gente não dissipa. A gente cria um grande balão. E aí você foi enchendo, inflando esse balão, que um dia esse balão estourou, e aí você se viu extremamente angustiada, extremamente triste, extremamente confusa, extremamente enlouquecida. Porque você perdeu o sentido do como você chegou àquela situação. Você sabe que você chegou. Você sabe que você está no estado de sofrimento ali, que de algum modo, alguma coisa não está bem. Geralmente, a gente só procura atendimento psicológico, psiquiátrico, quando a gente estoura o balão. Por mais que a gente cultive muito a forma adoecedora de chegar a esse lugar, enquanto as outras pessoas não estão vendo, enquanto a gente não colapsa, enquanto a gente não chega ao auge de um sofrimento, a gente não procura os recursos para enfrentar ou entender o que está sentindo. Então é preciso de algum modo um certo enlouquecimento de uma verdade que você estabeleceu para si, de uma condição de vida que você se colocou, ou até das expectativas que você tinha sobre si mesmo, para que você comece a repensar e entender e perceber quais são os caminhos que você irá recorrer. Obviamente, esse não é um caminho fácil. Às vezes é muito mais desejável, por exemplo, a gente ter um diagnóstico de um pé quebrado, de um coração com um problema, de, enfim, queda de cabelo porque você não tomou a vitamina certa, do que você sentir exatamente todos esses sintomas e a causa ser o seu modo de vida, a causa ser a sua subjetivação, a causa ser, de algum modo, aquilo que você não tem controle sobre si mesmo. Então, é muito mais fácil a gente ter diagnósticos que falam o problema é esse, a causa é esse, vai resolver, do que a gente falar, eu tenho um problema e eu preciso achar uma forma de enfrentar e eu não faço ideia para onde eu vou. Porque é isso que a gente encontra. Quando a gente enlouquece de algum modo, as verdades que a gente construiu, elas são abaladas. E aí a gente tem dois caminhos para atravessar isso. O primeiro é tentar reconstruir, fugindo de situações que te remetam onde você caiu.
E aí você vai, esse caminho, ele é um caminho muito interessante, todavia muito perigoso, que você vai trilhando toda a sua jornada tentando enfrentar a situação que você colapsou. Tentando fugir, na verdade, né? Não é enfrentar, é fugir. Porque você evita passar por aquilo, você, sei lá, abandona a faculdade, se o episódio aconteceu na faculdade. Às vezes até ajuda, sabia? Porque como o modo de vida estava tão ruim que a pessoa abandona a faculdade e dá uma tranquilizada. Contudo, todavia, no caminho dela, ela terá situações que ela vai ser convidada a enfrentar e que isso voltará. Então, de algum modo, às vezes, sair do contexto que lhe causa sofrimento não é suficiente. É preciso aprender a enfrentar. E aí a gente vai pro segundo ponto, que é aquela pessoa que entendeu que ela precisa de ajuda, que ela entendeu ali que alguma coisa não tá bem depois dela ter, colapsado. E aí ela pode, então, encontrar dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da psicoterapia. Ela vai ali procurar um atendimento, procurar um profissional que ela se identifique de algum modo, vai começar a investigação. O segundo caminho é da pessoa que ela não quer mudar a estrutura da vida dela. Ela não quer entender o que está acontecendo. Ela quer não sentir aquele sintoma. Então, às vezes, ela procura quem? O psiquiatra. E aí, meus queridos colegas psiquiatras, alguns conseguem trabalhar na perspectiva que ela precisa investigar. Que a gente está trabalhando com um apaziguamento do sofrimento. Outros vão falar assim, o quê? Você não quer sentir? Toma aqui medicação. E aí, medicação pra dentro. Fato é que, nesses dois caminhos, a pessoa também está escolhendo, de alguma medida, o que ela está escolhendo para si, o estilo de vida, a vida que ela quer. E eu, prontamente, encorajo todas as mulheres e homens e pessoas que a minha mensagem encontrar, de procurarem um caminho difícil. Procurarem a psicoterapia, procurarem um acompanhamento, procurarem, não deu certo com um psicólogo, procure outro. Procurar, de algum modo, entender e fazer uma autoinvestigação de como é que eu sinto essa dor de modo em que ela me atravessa e muda tudo. Como é que eu me comporto dessa maneira? Como é que eu entendo sobre mim mesma? É um movimento que não é apaziguar o sofrimento, não é fugir do sofrimento, mas entender de que modo a gente, como diz, acho que é Maria Homem que fala, como a gente produz as condições do nosso sofrimento. Que é lindo, lindo, lindo de se dizer. Porque, de fato, há um grau de responsabilidade da gente para com aquilo que a gente está sentindo. Então, esse caminho de investigação, ele é um caminho de integração de si mesmo, das partes que você não consegue enxergar, das escolhas que você faz da sua vida, daquilo que você prefere, fazer vista grossa. Então, ele é um caminho de verdade, em alguma medida. Ele é um caminho de encontro consigo. Ele é um dos caminhos mais bonitos que a gente pode fazer na nossa jornada. Ele não acontece só dentro da psicoterapia, dito isso, assim, acontecem vários outros tipos de acompanhamento, mas eu sei e acessei esse caminho por muitos momentos por lá. Então, é esse caminho que eu vou assegurar para vocês, para dizer, é possível, eu atravessei esse caminho por esse lugar. Claro que, se eu fosse um outro tipo de terapia, se eu estudasse uma outra metodologia, talvez eu estaria investindo, disseminando a palavra, porque depois que a gente conhece um lugar de esclarecimento, o nosso papel é um pouco esse. Mas eu conheço da psicoterapia. Foi o que eu fiz durante muitos anos, foi onde eu me formei enquanto psicóloga, e é ele que eu defendo. E eu acredito que, de fato, é um caminho transformador. É um caminho que você parte do lugar de que alguém vai fazer por mim para eu vou fazer e eu vou entender por que eu estou fazendo. Eu vou me responsabilizar, de algum modo, pelo que me acontece. Então, você tira o sintoma como um grande vilão e você integra ele como isso aqui vai ser útil em algum momento da minha vida. Vou precisar dessa atenção em algum momento, mas não é em todos. Mas eu preciso entender o que alerta, o que gatilha para que isso se desencadeie desse modo. Sacou? Entendeu? Eu fico por aqui. Eu espero que nossa sessão não tenha sido, como é que eu vou dizer, densa. Porque é difícil a gente dar nome a coisas, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha um referencial teórico, nominar alguma coisa é muito difícil. Mas eu espero que a minha compreensão, o meu nome, te ajude a também achar o seu nome para aquilo que você está sentindo. Te ajude de algum modo a encontrar um caminho para aquilo que você está sentindo. Eu fico por aqui, você pode acessar os vídeos anteriores nessa página, você pode me encontrar no Instagram e informações sobre atendimento, informações sobre o guia de autoconsciência, todos estão aqui abaixo. Eu te encontro numa próxima oportunidade, na nossa próxima sessão. Um beijo e até a próxima. Tchau!